O Exército, neste exato momento, acabou de ser convocado para solucionar a crise institucional brasileira que está rachando e dilacerando a democracia. A rachadura, neste exato momento, ficou grande demais para ser tolerada. E já se chegou à conclusão que os ministros do STF não vão se conter. Depois que o indivíduo se enxerga no reflexo do espelho como um deus, ele só volta a ser mortal em sua própria visão depois que alguém chega com um porrete grande e faz ele sentir uma dor como um mero mortal. E esse processo acaba de ser iniciado, primeiramente com um tom de ameaça, porque também já ficou muito claro que o Senado, os deputados e o presidente da República não vão fazer nada e não possuem moral para tal. Então essa convocação, essa intimação do Exército e das Forças Armadas vem num tom de ameaça, tentando convencer os ministros, tentando convencer os outros participantes da democracia que ainda possuem algum tipo de poder, falando, meus amigos, a gente está chamando o Exército. Se vocês não se resolverem, se vocês não pegarem e lerem a Constituição da forma que está explícita ou se aproximar dela, a gente vai ter que usar o porrete maior. Porque não dá para tolerar a democracia ser destruída completamente. A tensão da população começa a ser exposta ao mundo e não só no Brasil. E eu falei para vocês que a relação do presidente, a relação dos nossos políticos que estão no governo com o governo Trump era péssima, mas a relação dos militares não é tão péssima assim. A gente tem intercâmbio de militares, a relação dos militares brasileiros com o governo americano é muito boa, com as Forças Armadas americanas é muito boa, é muito boa. Ou seja, qual que é a conclusão que eu chego para vocês, que eu já comecei a inferir no passado, mas eu não tive coragem de fazer a inferência tão grande como eu vou fazer agora. Quem está orquestrando tudo isso é simplesmente um agente com demandas internacionais. Por quê que eu estou fazendo essa afirmativa? Porque, basicamente, o nosso Estado está sendo dilacerado, nossa democracia está sendo dilacerada. E a Rede Globo começa a puxar essa voz e começa a convocar as Forças Armadas, e ainda a gente não teve um brando que pode ter em uma reação de tentativa de defesa de golpe de Estado, falando a Globo quer dar um golpe de Estado. Mas essa carta já está sendo desarmada nesse exato momento. O maestro, os agentes que estão operando no Brasil nesse exato momento, são players muito qualificados. Estão jogando com um tabuleiro como mestres, literalmente. Eu vou mostrar cada ponto que eles estão mexendo. Ou seja, quando você vê uma pressão internacional clara e outros movimentos nos bastidores todos alinhados, aproveitando a crise do Irã, porque vai pressionar o governo Lula, o Lula vai pagar a conta com o capital político dele do aumento do combustível. Meu pai acabou de me ligar, falou, vai aumentar mais, vou aumentar, o que você acha, Floriano? Como que tá isso aí? Me fala, não sei o que, compro. Ele tá fazendo uma obra, compro o cimento, não compro o cimento, vale a pena, o que tem que fazer? Tá desesperado, porque viu subir 20, 30% o preço do combustível. Eu avisei pra vocês há 2, 3 dias atrás para encher o tanque. Subiu absurdamente. É culpa do Lula diretamente? Não é culpa do Lula, é culpa da guerra lá, do Trump e tudo mais. Mas a população média consegue entender isso? Não consegue entender isso. Qual que é o melhor momento para você usar o porrete grande contra o Lula? É esse exato momento, porque o combustível tá atorando em 2, 3 meses. Isso vai reportar na comida do brasileiro e o brasileiro vai culpar quem? Ele vai tentar, obviamente, culpar o Bolsonaro, vai tentar culpar o Trump, vai colar. Obviamente que não, porque ele roubou a educação do brasileiro. Se a gente vivesse numa Suíça, se a gente vivesse numa Alemanha, que lá mesmo não tem tanto efeito isso, porque acaba que a população culpa o governo. Mas você tem um grau maior de tolerância, porque você consegue explicar. No Brasil, você não consegue explicar. O brasileiro vai culpar o líder, e o líder atual é o Lula. Então, não adianta fazer somebody love ou dar pulo para trás, dar cambalhota. Não vai funcionar. Então você está inserindo agentes das Forças Armadas em um momento que já é extremamente delicado. E o Lula está desesperado. Acabou de ligar agora para o Gustavo Petro desesperado com medo do Trump.